Oi, oi, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de live. A live hoje é falando sobre mobilidade, aumentando seu espaço de quadril ou aumentando sua mobilidade de quadril, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mary Hesler, eu sou fisioterapeuta, pós-graduando em medicina tradicional chinesa, bailarina de dança do ventre desde 2007, instrutora de pilates, treinamento funcional e criadora do projeto Physio Belly Dancer, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. Vamos ao que interessa, que eu tenho muito conteúdo para dar aqui hoje para vocês. É um assunto que sempre quando eu venho trazendo aqui para as nossas lives, sempre dá, ou pros conteúdos, né, do feed, sempre dá muita repercussão, porque vocês gostam muito, principalmente quando a gente tá falando, então, né, de dança do ventre. E existem alguns fatores, que é o que eu venho trazer hoje. Hoje é uma live que dá pra se aproveitar, assim, ó, sempre, né, do início ao final. Por isso que eu gosto de trazer esse tema. A gente poderia estar aqui falando sobre esse tema vários dias, porque a gente, quando pensa em dança do ventre, a gente pensa nos exercícios, a gente pensa nas apresentações e tudo mais, mas a gente não pensa por outro lado, de que não é só a dança que vai fazer com que a gente tenha a capacidade de ter nosso quadril solto, ou criar essa consciência corporal sozinho. Então eu vou trazendo alguns exercícios hoje aqui para vocês. Muitos desses exercícios são do Pilates, treinamento funcional, da fisioterapia. Então são movimentos, exercícios que eu aprendi ao longo da minha graduação e continuo aprendendo com base nos cursos que eu faço. Então não são exercícios de dança do ventre, mas são exercícios que contribuem para a dança do ventre. Então, muitos dos casos, quando a gente tem a falta de mobilidade de quadril, a gente pensa em insistir com determinados movimentos da própria dança árabe. Só que aí é que a gente se perde. Às vezes a gente não pode ficar insistindo e só repetindo o movimento dentro da dança do ventre, que não vai nos levar a lugar nenhum. E daí é quando a gente precisa dar uma olhada para um outro ângulo, e pegar esses exercícios que eu vou passar hoje pra vocês, certo? Hoje a live vai ser totalmente prática. Hoje é o dia pra dar print, pra pegar a caneta, pra anotar, porque tem muita coisa boa. Mas, antes de começar com os exercícios, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Vou falar aqui no início da live mesmo, pra já ficar gravado, pra já ficar salvo, que é o seguinte: vem uma notícia muito boa por aí. Vocês que gostam do meu trabalho, vocês que sempre salvam os meus posts, eu tô tendo um engajamento bem bom nesse Instagram aqui, com gente que manda pra outras pessoas, gente que salva, gente que me pergunta. Isso é muito bom. Então, a pedido de vocês, na quinta-feira, eu estarei disponibilizando um produto maravilhoso, com um valor também muito bom, de alto valor, mas com preço muito bom pra vocês. E a única coisa que eu posso falar pra vocês é pra vocês assistirem a live de quinta-feira, porque é quinta-feira que eu vou lançar esse produto, que vai, com certeza, vir pra somar, né, muito na nossa dança do ventre. Então, é um produto muito bom, que eu estou organizando por muito tempo. Não é de meses pra cá, já faz quase ano, mas que eu vou disponibilizar pra vocês, então, na quinta-feira. Na quinta-feira, na live da quinta-feira, quem estiver assistindo a live vai ter esse privilégio de conseguir esse produto na hora, certo? Vamos para o que interessa. Então, quais são os motivos de ter menos mobilidade de quadril? Eu vou, como sempre, eu vou desativar os comentários para vocês me verem inteira, que maravilhosa. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só clicar no ponto de interrogação aqui embaixo e me fazer a pergunta, que daí eu respondo assim que der. Certo? Bom,
Quais são os motivos, então, pra gente ter menos mobilidade de quadril? Bom, o primeiro de todos é encurtamento muscular, é uma coisa meio que óbvia, né? Quando a gente tá fazendo dança do ventre e tudo mais, mas a gente não tem a dança do ventre como primeira profissão, né? A gente trabalha em escritório, muito tempo sentado, coisa parecida, acaba acontecendo da gente ficar com encurtamentos musculares. E é o que a gente vai ver hoje na live. Técnicas para diminuir, para aumentar essa mobilidade, para diminuir essas contraturas e essas tensões. Em primeiro lugar, contratura muscular, principalmente da região pélvica e lombar. E a falta de atividade física, não só flexibilidade e alongamento, como também de fortalecimento físico. As pessoas confundem um pouco a falta de espaço de quadril simplesmente com falta de alongamento e flexibilidade. Mas eu já falei pra vocês diversas vezes aqui e continuo repetindo que uma coisa tá interligada à outra. A gente não pode focar só na flexibilidade se a gente não tiver um fortalecimento muscular preparado pra gente colocar aquela flexibilidade em cima, aquele trabalho de flexibilidade. Então, por isso que eu venho trazendo algumas técnicas hoje aqui pra vocês, que a gente pode usar em sala de aula ou antes de dançar. Tudo isso aqui que eu vou passar pra vocês, hoje eu normalmente escolho um de todos esses aqui, um de cada partezinha, pra fazer esse alongamento e esse treino de mobilização. Vou colocar meus olhos, que vocês já estão muito sabendo, que eu só enxergo com meus olhos, e vamos lá. Bom, primeiro músculo que a gente vai trabalhar essa mobilização, que a gente precisa desse alongamento, é um músculo chamado piriforme. Piriforme é um músculo que fica aqui, ó. Normalmente quando a gente vai fazer uma consulta de fisioterapia e a gente tá comigo, tá? Não posso falar das outras pessoas. Mas comigo, normalmente, quando chega um paciente pra mim, ou um bailarino, que vem fazendo, que quer se consultar comigo e reclama de dor lombar, a primeira coisa que eu vou lá e coloco o meu polegar é no piriforme, que é essa musculatura que fica aqui. Por quê? Essa musculatura de piriforme, ela normalmente acaba ficando tensionada, hiperativada ou contraída com pessoas que trabalham muito tempo sentadas. Então, se você é bailarino, bailarina, faz alguma atividade física e acaba sentindo dor de ciático, normalmente o problema não é necessariamente o ciático, mas sim uma hiperatividade ou contratura de piriforme. Porque quando a gente fica sentado, a gente fica sentada em cima dessa musculatura, pressionando o músculo, e esse músculo passa em cima do nervo ciático. E aí é que tá o problema. Tá o problema porque essa musculatura, ela acaba não relaxando, continua ficando hiperativada e pinçando, então, o nervo ciático. Por isso que a gente sente aquela dor ciática que vai até a perna. Então, este é o primeiro exercício que eu trago pra vocês, que é o alongamento de piriforme. Eu vou dar 4 opções pra vocês fazerem esse exercício. Do mais de boas para o mais complexo, para pessoas que já treinam, já tem uma flexibilidade, um alongamento bom, dá pra fazer então estes mais avançados. Vamos lá? Seguinte, no chão, em decúbito dorsal, que a gente chama, deitada no chão. Aqui eu vou pedir pro meu aluno, pro meu paciente, deitar com as pernas flexionadas no chão. E eu vou pedir para ele fazer um 4. Ó, fez um 4. Aqui eu posso trabalhar de 2 formas. A primeira, trazendo a perna pra ti e puxando o joelho em direção até o peito, ou por baixo, que pra mim é como eu prefiro mais, porque quem tem problema de joelho, se você prender aqui por cima, tu vai fazer uma maior flexão do teu joelho, uma maior compressão. Então, quem tem problema de joelho, essa posição não é muito confortável. Então, pega por baixo do joelho e aqui a gente tem que contar no mínimo
40 segundos. Mary, mas tem um problema, porque eu dou aula, os meus alunos normalmente são de mais idade, ou tem alguém na turma que tem mais idade, e ela não consegue passar a perna por cima e puxar por baixo. Isso é bem comum. Então você vai pedir para o seu aluno estender uma perna e ele vai puxar o tornozelo em direção ao peito, com o joelho para fora. Se você empurrar o joelho do seu aluno para fora, pedir para ele empurrar, ele vai ativar menos o piriforme, mas ele vai estar alongando mais virilha. Então não é problema, desde que seu objetivo seja esse. Agora, se você pedir para o seu aluno puxar o joelho junto nesse alongamento, ele vai começar a sentir mais o piriforme, que é essa região do glúteo, e vai conseguir então fazer este alongamento mais puxado, vamos dizer assim. Mesma coisa, 40 segundos. Outra técnica que a gente pode usar para alongamento de piriforme sempre lembrando, volto a repetir, sempre os alongamentos a gente vai fazer no final da atividade física. Hoje não é só alongamento, hoje a gente vai estar passando por toda a questão de mobilidade, então eu vou estar falando tanto de fortalecimento, quanto de mobilidade, quanto de alongamento. Se eu estiver falando de alongamento, sempre lembra que os alongamentos são no final da atividade física. Outra coisa que a gente pode fazer para o alongamento de piriforme é fazer o 4, que é esse mesmo exercício que a gente fez, só que de barriga para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar a minha perna pela frente, eu faço um 4 assim, ó. E a minha perna de trás, ela vai escorregar para o chão. Então, ela vai escorregar com a minha perna estendida. E aqui eu vou deitar o meu tronco para o chão. Cuida porque o meu glúteo ele não pode cair para o lado, porque senão não tem alongamento nenhum. E também nem lá para o outro lado. Teu tronco ele vai ficar no meio, tua cabeça olhando para frente e alonga as mãos lá embaixo. Mesma coisa como a gente está falando de alongamento, a gente vai contar nessa posição entre 40 segundos a 1 minuto. Mary, quando é que eu conto 40 segundos e quando é que eu conto 1 minuto? Depende. Depende porque... Depende se o seu aluno ele tem condição de ficar esses 1 minuto. E depende também qual for o objetivo dele. Se a gente for só utilizar esse alongamento para finalização de aula, não tem por que contar 1 minuto. Mas, se a gente quiser usar esse alongamento para aumento de mobilidade articular, que é o que a gente está falando hoje, que é o aumento de espaço no quadril, aí sim, você precisa ficar mais tempo, porque o músculo precisa se acostumar com esse aumento de fibra. Bom, depois disso, a gente tem ele sentado. Eu vou sentar aqui na minha... Eu vou sentar na minha cadeira. Sentado. Pode ser em qualquer lugar, certo? Mesma coisa, vocês vão fazer o 4. Vão puxar o pé em direção a vocês. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom, principalmente para quando a gente vai dar aula, né? Para pessoas mais velhas. Então, se a gente está numa aula de pilates, uma aula de funcional, uma aula de dança, né? Uma aula de atividade física e a gente quer fazer esse alongamento de piriforme, a gente sempre faz o 4. E aqui eu levo o meu tronco para frente e eu posso voltar. Aqui eu tô criando espaço. Por quê? Pode ser que, vou fazer de lado para vocês, que quando a gente fique lá na frente, e tem que cuidar muito para isso aqui não acontecer, o nosso peito sempre reto, ativa a escápula e fica. Se eu ficar nesta posição, é muito mais puxado do que eu ir e voltar. Então, antes de qualquer coisa, isso é uma das coisas que eu falo muito aqui, o alongamento, ele não é um exercício simples e ele também não é um exercício, vamos ser sinceros, o alongamento ele é um exercício perigoso sim. Eu atendo muito na minha clínica
pacientes que chegam com sequelas de estiramento ou ruptura muscular por causa de alongamento. Porque foram fazer academia e ninguém orientou, aí no final da academia foram fazer alongamento e no fim do alongamento, quanto mais dói, mais tá gostoso. Não é assim. E aí vai fazer alongamento, o corpo tá quente, não sente, no dia seguinte acaba criando então aquele edema, aquele hematoma, e só vai descobrir que tá com ruptura muscular depois. Então, é muito perigoso vocês simplesmente fazerem alongamentos por conta própria, tá? Tenha um profissional capacitado do lado para aconselhar qual o melhor alongamento que vocês têm que fazer e quando e por quanto tempo, tá? Bom, feito isso, é claro, né? Fez com um lado, vai lá na frente, se o seu aluno tem capacidade, mantém e depois faz do outro lado, certo? Cuidar também com a postura da parte de cima, porque a parte de cima diz muito do quanto e como vai ser esse nosso alongamento. Bom, eu posso trabalhar esse meu alongamento também utilizando a parede. Aí é o seguinte, belly dancers que querem trabalhar fortalecimento físico junto com o alongamento. Aqui a gente tem um combo, 2 em 1. Eu não sei o que trabalhar, meu Deus, a minha aula. Pega esses dois que faz alongamento junto com fortalecimento físico que vocês conseguem fazer. Isso aqui, ó, eu vou precisar de uma parede. Na minha parede, vou encostar meu tronco lá, vou fazer o bendito 4 e aqui, ó, eu mantenho. E aqui mantém, bem tranquilo, não tô sentindo nada, a perna tá tremendo, tá doendo pra caramba, mas eu tô pleníssima aqui. Aqui da perna de base a gente tá fazendo uma isometria e a perna que tá cruzando em cima a gente tá fazendo um alongamento. Então a gente tem 2 exercícios num só, um de fortalecimento com isometria e outro de alongamento com o nosso outro lado. Vamos lá. Vamos para o psoas. O psoas é um dos exercícios, é um dos músculos que eu mais gosto, né? Vocês sabem que eu trago o negócio pra cá e ela desfaz. Aí. O psoas é um dos músculos, e eu já falei aqui várias vezes, que é um dos mais importantes na dança do ventre. Esses dias eu tava dando aula pra uma aluna minha de dança do ventre presencial, que ela faz lá na clínica comigo. E ela tava me perguntando justamente das musculaturas, né? E eu falei pra ela, fulana, pra mim eu acho que a musculatura mais importante do corpo para a dança do ventre é o glúteo médio. Depois do glúteo médio é o psoas. Então, Mary, o que é psoas? Onde é que fica psoas? Gente, tem aqui no Instagram diversos conteúdos falando do psoas e mostrando por que psoas, pra mim, é um dos músculos mais importantes da dança do ventre. Principalmente porque ele sai daqui de trás, das primeiras vértebras lombares e se insere na parte interna da minha coxa. Então ele é o músculo mais profundo que a gente tem na dança do ventre. Na dança do ventre, não, no corpo. E ele faz diversos movimentos na dança do ventre. E guardem essa informação, foca aqui, foca aqui, foca aqui, que normalmente quem faz dança do ventre tem o psoas hiperativado. O que isso significa? Que ele ativa e não relaxa mais. Pois então, agora pensem comigo. Se é um músculo mais interno do nosso corpo, ele sai lá da nossa lombar e prende na parte interna da minha coxa, da minha perna, imagina que se ele tiver encurtado ou tensionado, a gente não tem uma movimentação da pelve do quadril de forma boa e ideal. Então, por isso que a gente tem que focar em alongamento de psoas. Vamos lá? Primeiro alongamento. O mais simples, vamos dizer assim. Mary, não sei o que eu faço, meu aluno é mais idoso, não consegue ficar de joelho, meu Jesus me salva. Bom, esse daqui eu precisava... é isso que eu peço pra vocês, tá? Eu vou deitar aqui na frente, mas vocês façam na cama de vocês, ou numa maca, ou num sofá, ou num lugar que vocês estejam mais elevados, tá? Ficou fácil fazer esse alongamento sem peso nenhum,
dá pra colocar uma caneleira ou alguém de fora empurrar o seu joelho. Então, isso aqui vai acontecer. A gente vai deitar o joelho, o psoas que eu vou alongar é o meu psoas que vai ficar caído pro lado. Então, é o meu psoas da esquerda. Enquanto da direita, eu vou segurar. Aqui, essa musculatura da virilha, que é o psoas, ela vai ficar alongando. Ficou fácil? Ou uma outra pessoa puxa para baixo a sua perna ou empurra seu joelho. Se você não tiver ninguém para fazer esse alongamento, dá para colocar então um peso nessa perna daqui, uma caneleira ou um peso, que daí vai pesar para baixo e vai fazer esse alongamento. Quanto tempo eu posso ficar nessa posição? Gente, sempre que eu for falar em alongamento, eu tô falando entre 40 e 1 minuto, certo? Bom, mas não é idosa, a minha pessoa consegue ficar de joelho, então o que eu faço? Vamos lá. Tem outros 3 exercícios de psoas, só que esse aqui a gente tem que ter um pouco mais de consciência corporal pra gente sentir o que a gente tá alongando. Uma perna vocês vão deixar pra trás, ó, ponta do pé lá atrás no chão. E agora a gente vai fazer força, ó, como se eu quisesse encaixar o meu quadril e levar, então, o meu pé pra baixo, aqui, ó, e volta. De novo, eu vou fazer uma retroversão da minha pelve, deixando a minha perna lá pra trás, mas ela não pode ficar bamba, porque senão não alonga nada. Eu tô aqui, ó, e volta. Retroversão, encaixa o quadril e volta. Mesma coisa, eu posso ficar lá ou posso ir e voltar em torno de 10 vezes. Fácil, porque esse aqui pega pouco, tá? Mas quem já tem o psoas hiperativado acaba sentindo bastante. Feito isso de joelho no chão, esse é um dos que mais pega. Depois eu vou fazer ele avançado pra vocês verem, com esse meu pé maravilhoso aqui que vocês estão vendo. A gente vai ficar de joelho e nesta posição a gente vai fazer uma retroversão da pelve. Então, peguem essa dica. Não adianta só ficar de joelho e levar o quadril lá pra frente. Isso aqui não tá alongando nada. Isso aqui a gente só tá fazendo mobilização. Eu preciso alongar essa musculatura da minha virilha, tá? Então, eu estou na posição de joelho, semi-ajoelhado, e eu vou fazer uma contração do meu glúteo da esquerda, fazendo então uma retroversão da minha pelve, encaixe de quadril. Aqui a gente vai manter. E nessa posição, sem perder o encaixe de quadril e a retroversão, eu vou levar meu quadril à frente e eu volto. Sempre contraindo o glúteo. Vou levar meu quadril à frente e volto. Uma delícia. Delícia, delícia. E volto. Dá pra ficar lá na frente ou também dá pra ir e voltar. Ficou fácil? Esse eu quero ver se eu consigo fazer. Seguinte, ficou fácil? A gente vai um pouco mais à frente. Praticantes de yoga, pilates, essas atividades aí conseguem fazer esse aqui molinho. Vai ficar na mesma posição. Esse aqui é até como um desafio. Para quem trabalha aí com um público mais jovem, pode dar esse exercício, claro, com consciência e com muito estudo, como se fosse um desafio, tá? Uma perna vai ficar na frente, sustentando o meu equilíbrio, e a mão vai pegar o joelho de trás. Aqui eu tenho o alongamento tanto de meu piriforme quanto de quadríceps, que é essa musculatura da coxa. E fico. Aqui vem maravilhosa. Vai ficar de novo, como eu falei pra vocês, em torno de 40 a 1 minuto. Feito? Depois, a gente tem o seguinte. Alongamento de virilha, principalmente essa musculatura que a gente tem aqui dentro, adutores, adutor magno, entre várias outras musculaturas que não vem ao caso, que fica nessa parte interna. Por quê? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um
arabesque, quando a gente vai fazer Hagala, que a gente tem esse alongamento, tem que ter essa flexibilidade da minha virilha, eu preciso ter as minhas musculaturas de adutores alongadas e móveis. Então, de novo no chão. Um pé vai ficar pro lado. Ó, de novo semi-ajoelhado. Sempre lembrando que o meu pé, a ponta do meu pé, ela precisa apontar para onde eu quero que o meu joelho fique. Então, se eu colocar para frente, meu joelho vai para frente. Se eu colocar para trás, meu joelho vai para trás. Quero pro lado. A minha mão, ela vai ajudar o meu joelho a ir para trás. E o meu peso vai para cima desse joelho. E volta. É pequenininho. Se vocês forem lá do lado, ele tá compensando em o joelho entrar. Não pode. O joelho tem que ficar para trás e tem que levar lá na lateral. Só de fazer isso aqui, eu tô sentindo pra caramba. E olha que eu tenho mobilidade. Então, sempre começa a cuidar se o seu aluno vai lá pro lado, porque tá errado. Lá pra trás, leva pro lado sem perder o tronco pra frente e sem tirar o calcanhar do chão. Outra coisa que acontece muito é isso aqui, né? Não pode tirar. Posso ficar, ou eu posso ir e voltar. Certo? Um pouco mais à frente a gente vai para um movimento chamado sereia. Esse movimento chamado sereia, a gente tem que sentar em Z. Todos esses exercícios que eu tô dando, tirando de pessoas, mas o piriforme também, são do Pilates. E não sei se vocês sabem, mas o Pilates ele teve muito dedinho do balé aí no meio. Então por isso que eu acho, na minha concepção, que o Pilates é um dos exercícios mais indicados para quem dança. Vamos para a sereia então. A sereia eu vou sentar em Z. Uma perna vai ficar para frente e a outra perna ela vai ficar para trás. O que não pode acontecer nessa posição? É o meu glúteo, ele fica fora do chão. O meu glúteo, ele precisa estar encostado no chão. Então, já digo pra vocês que é o seguinte, eu vou mostrar esse movimento de lado, tá? Já digo pra vocês que é o seguinte, cuidem muito. Porque às vezes a gente se engana com alunos que sentam nessa posição e conseguem fazer o movimento completo, mas eles não conseguem encostar o bumbum no chão. Então, primeiro trabalha com o seu aluno só isso aqui, ó. Frente, contrai glúteo e relaxa, senta no chão. Contraiu e sentou. Contraiu e sentou. Só isso. Fez de um lado, faz a mesma coisa com o outro lado. Sentou no chão, glúteo, encostou. Vai lá na frente contraindo nádega e volta. Contrai e volta. Eu faço uma rotação com uma inclinação do meu quadril, ó. Lá e volta. Entendido isso, seu aluno entendeu, ele consegue ficar no chão encostada com a nádega no chão, agora sim a gente vai trabalhar a mobilidade de quadril dele. O ideal, sem encostar a mão. Tô aqui, eu vou subir. Chego lá em cima, volto. Vou fazer diagonal aqui pra vocês. Glúteo no chão, saiu do glúteo aqui. Subir. Ativa abdômen, não é contrair, ativa abdômen, ativa glúteo. E desço. Desço encostando minha nádega no chão. Subir. Desceu. Subiu. E desceu. Quantas vezes eu posso fazer isso? Mesma coisa, em torno de 10. Esse aqui já não é mais alongamento, isso aqui é trabalho de mobilidade. Então precisa ir, precisa voltar, precisa ir, precisa voltar. Ficou muito fácil para o seu aluno. Seu aluno é um bailarino profissional, faz aula todo dia e tudo mais. Vocês podem usar até uma faixa atrás dele, nas costas, e pedir senta e levanta com a força daquela faixa atrás de ti. E você
fazendo pressão a favor de ti, né? Puxando a faixa pra ti. E assim ele tem que sentar e tem que levantar com a força da faixa. Então é um ótimo exercício para quem quer treinar essa mobilidade e quer aumentar esse espaço de quadril. Vamos pra ponte. A ponte é muito legal porque é o seguinte, a gente tem diversos exercícios que a gente pode usar na ponte para dança do ventre. Eu adoro usar a ponte para fortalecimento e para mobilidade da dança do ventre. Principalmente quando a gente está falando de camelo ou de movimentos ondulatórios. Porque a ponte a gente faz todo esse movimento, né? De ondulação, tanto para um lado quanto para outro. Mas a que eu trouxe hoje é um pouquinho diferente da que vocês conhecem, pra gente trabalhar as rotações do nosso quadril. Vamos pro chão. Deitei no chão. Aqui é o seguinte, vou fazer diversos ângulos para vocês conseguirem ver direitinho. Primeiro de tudo que eu vou subir na minha ponte de baixo para cima. Então eu não vou subir um bloco. Eu vou subir, ó, contraindo os meus glúteos, fazendo, ó, tô aqui saindo da pelve neutra. Faz o encaixe de quadril, faz uma retroversão pélvica, vai subindo. Chegou lá em cima, agora que é a hora. Eu vou deixar aqui em cima, eu tô contraindo meus dois glúteos, tá? Eu vou soltar um glúteo, levando um quadril em direção ao chão. E eu volto. Solto e levo o outro em direção. Contraio. Um lado. Contraio. Outro lado. Aqui eu tô trabalhando fortalecimento com mobilidade. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. Quero tornar mais difícil esse meu exercício. Posso fazer isso na ponta do pé. Então, eu vou tirar os calcanhares do chão, vou subir na ponte e assim eu tiro um lado, volto, tira outro, volto. Sempre mantendo um dos lados contraídos e o outro relaxado. E voltei. Legal essa ideia, né? De trabalhar a ponte unilateral, né? Fazendo essa transferência de peso. Bom, o cachorro é o seguinte, eu chamo de cachorro, né? No Pilates a gente chama de cachorro fazendo xixi no poste. Esse também é muito bom. A gente trabalha tanto fortalecimento físico dessa musculatura, quanto também de mobilidade. Então é o seguinte, eu vou fazer com o meu pé ruim, porque o meu pé ruim não pode ficar no chão. Vou ficar em 4 apoios, sempre lembrando que a posição de 4 apoios ela é muito importante estar de forma correta. Se o meu braço estiver muito lá na frente, eu vou ficar fazendo força com meus ombros. Se ele estiver muito aqui, força com o meu punho. Se o meu joelho estiver muito lá atrás, eu vou estar fazendo força com o abdômen. Então cuida. As minhas mãos ficam embaixo dos meus ombros e os meus joelhos eles vão ficar embaixo do meu quadril. A perna da direita eu vou abrir para o lado, eu posso contar. Isso aqui a gente conhece muito da academia também, né? De abrir para o lado e volto. O que não pode acontecer nesse exercício? Isso aqui, ó. Eu girar meu tronco. Existe um exercício assim? Existe, mas não é esse o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é parar tudo que é outra parte do nosso corpo e focar no nosso quadril. Tô aqui, eu abro pro lado e volto só na força do meu glúteo, quadrado lombar e abdômen. Abriu, voltou. Percebam que nenhuma parte do meu corpo ela mexe para fazer esse exercício. Fez de um lado, faz de outro. Outro exercício muito bom, também 4 apoios, que eu normalmente dou para os meus alunos, principalmente para pessoas de mais idade, porque a gente não tem muito essa abertura de quadril em pessoas de mais idade. Então isso aqui é muito importante, que é fazer o círculo com o meu fêmur. Mesma posição, eu vou fazer um círculo
uma rotação com a minha perna. Pra fora, a mesma coisa, o meu tronco não mexe, só meu joelho e meu quadril. O joelho também não mexe, né? E pra dentro. Então eu tô fazendo aqui nos dois sentidos. Fez de um lado, mesma coisa, faz de outro. Bom, e pra terminar, mobilidade de quadril em dead bug. Dead bug é uma palavra que a gente usa no Pilates que significa inseto morto. Dead bug, né? Colocando nos idiomas. Dead bug significa inseto morto e a gente tem muito dessa posição no Pilates. Quem é prof de Pilates sabe disso. Mas a gente pode usar essa posição para justamente ganhar essa mobilidade de quadril e lombar e torácica, né? Porque tá tudo junto, então a gente não tem como separar. A gente vai deitar no chão. Bem bonita. Subiu as duas pernas. Essa posição que a gente tem aqui é de dead bug ou tabletop, que é a mesa, né? Eu gosto de chamar de dead bug, que é o inseto morto. Não tem problema se o seu aluno ele não conseguir sustentar essa perna em 90 graus e trazer um pouquinho o joelho em direção ao peito, tá? Não tem problema nenhum. Até porque isso aí que eu tô falando pra vocês é do Pilates clássico, trazer o joelho mais em direção ao peito. O contemporâneo que tem mais a sustentação abdominal, tá? Então não tem problema nenhum. Nessa posição de dead bug, a gente vai girar os dois joelhos para um lado, volta meio. E eu vou girar os meus dois joelhos para o outro lado e volta meio. E aqui eu tô trabalhando tanto fortalecimento de um lado de oblíquo, quanto o outro de alongamento. O lado que eu tô indo, eu tô trabalhando fortalecimento, eu tô fazendo força. Enquanto o outro eu tô fazendo um alongamento. E volta. O que não pode acontecer é o meu ombro ir junto. O ombro ele sempre fica lá para ganhar então esse espaço articular. Faz de um lado, faz de outro e volta meio. É muito gostoso fazer esse exercício. Sempre quando eu tô com algum aluno que tem dor lombar, eu normalmente faço ele na minha aula de Pilates e o pessoal adora. Então, pessoal, só fechando aqui, na quinta-feira, anotem, botem lembrete. Na quinta-feira, a gente tem eu tenho uma surpresa pra vocês, na verdade, uma super novidade que eu tô bem feliz. É um projeto que tá saindo do papel pra ser entregue pra vocês. E é um presente, eu só posso falar isso. É um presente porque é um conteúdo que foi feito com muito carinho, que eu tô há muito tempo pra tirar ele do papel e graças a Deus agora é oportunidade boa. Espero que vocês gostem. Então, na quinta-feira, a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo pra vocês, esse material pra vocês, durante a transmissão da minha live. Então, 9h30, deixa eu abrir aqui os comentários. Peraí. Então, às 9h30 da noite de quinta-feira, teremos mais uma live aqui. E a live é onde eu vou, então, disponibilizar esse material pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, porque eu fiz com muito amor e carinho. Certo? Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que essa live tenha sido produtiva pra vocês, do mesmo jeito que foi pra mim. E até quinta-feira, às 9h30 da noite. Beijo!